Oi, gente. Tô aprendendo uma coisa maravilhosa com o Espírito Santo e eu quero ensinar pra vocês. A respeito da Santa Ceia. Gente, por muitos anos eu tomei a Santa Ceia por um ato ensinado na igreja como algo importante. Talvez você também. Você toma porque é importante. Mas realmente, por revelação, eu nunca tinha tomado. Eu fui aprendendo ao longo do tempo com o Espírito Santo a revelação da Santa Ceia, a revelação do partilhar do pão e do partilhar do cálice. Eu quero poder passar isso para você, que o Espírito Santo ministre você, porque isso traz cura, isso traz paz, isso é um benefício que foi deixado para a igreja que nós não podemos negligenciar. Uma das coisas que acontece lá em primeira carta aos Coríntios, capítulo 11, quando você lê o capítulo inteiro, Paulo está justamente reclamando que a igreja se reunia para cear, simplesmente para se alimentar, para comer do pão, para beber muito do cálice, mas por uma questão de matar a fome ou se embriagar. Ele até diz, não tendes casa para comerdes. E ele vai terminando o capítulo falando do fato deles estarem tomando da Santa Ceia indignamente. Por muito tempo, e eu própria acreditei e acreditamos que esse indignamente é tomar a Santa Ceia em pecado. Irmãos, isso não existe. A Santa Ceia é justamente o símbolo do sacrifício que fez com que os pecados fossem perdoados. Não tem essa de tomar a Santa Ceia em pecado, isso não existe. Ele falou sobre indignamente porque ele fala, quando vos ajuntardes para comer o pão e para beber do cálice. Ele fala que não podia ser feito isso indignamente, relacionando isso a fazer aquilo sem discernir. Ele falou para você discernir o corpo e discernir o sumo de uva, que é o sangue. Você tem que discernir que isso não é um pão para matar a tua fome e nem um cálice para encher a sua cara. Isso tem que ser discernido como a carne e como o sangue. E ele ainda fala até, eu nem ia lá, mas deixa eu ir aqui, no primeira carta aos Coríntios, versículo 11, capítulo 11, verso 30, diz assim, eis a razão porque há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Depois você lê, tá, o capítulo 11. Por que ele diz que há muitos no meio da igreja que estão fracos, doentes e que dormem? Se dormem é morte. Por quê? Porque não estão discernindo o corpo e o sangue, mas não estão doentes porque não discernem, estão doentes porque não provam do benefício. Ele querendo dizer que na igreja não deveria ter pessoas doentes, na igreja não deveriam ter pessoas fracas e nem pessoas que morrem antes do tempo. Não deveria. Por quê? Porque há um benefício na Santa Ceia que fortalece e que traz cura, e que por falta de entendimento as pessoas não se beneficiam da Santa Ceia e continuam nas suas enfermidades, continuam nas suas fraquezas, né? Não tem fé para aquilo e não conseguem usufruir de um remédio que Jesus deixou para nós. Então é disso que ele está falando nesse capítulo, que tomar indignamente é tomar sem entendimento, sem saber que o que você tem na mão não é um pão, é a carne, e que não é um sumo, é o sangue, tá bem? Então eu quero ir com você em João capítulo 6, no versículo 53, diz assim, respondeu-lhes Jesus, em verdade vos digo, se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tendes vida em vós mesmos. Essa palavra vida, a tradução original para ela é saúde, paz e plenitude. Ele não está falando de vida eterna. Ele fala de vida eterna um pouco mais embaixo. Você pode ler o versículo seguinte, ele está falando de vida eterna. Esse de cima ele está falando de vida, de que você tem vida em você quando você se alimenta da carne do Filho do Homem e do sangue do Filho do Homem. Quando ele falou isso para os fariseus, até no versículo em cima, os fariseus falaram, como assim? Como alguém vai comer a carne desse homem? Porque eles não tinham fé para isso. Nós sabemos que aquilo realmente é um pão e aquilo é um suco da uva, tudo bem. Mas para nós que temos fé, que sabemos que aquilo é simplesmente Cristo, que foi moído no nosso lugar. Deixa eu te explicar esse negócio de moído. Ali quando a Bíblia fala que ele foi pelas pisaduras, que ele foi moído, que ele foi ferido, não está falando propriamente das feridas naturais, gente. Está falando da ira de Deus que ia cair sobre todos nós como recompensa do pecado e que caiu sobre ele. Tem uma passagem em Isaías 52, eu não me lembro exatamente, aqui é assim, né, irmão? Tudo espontâneo. Isaías 52... tem uma passagem que diz o seguinte, eu vou achar para vocês. Ela está falando justamente sobre o cálice da ira.
E fala aqui, Isaías 51, versículo 22 diz assim: assim diz o Senhor teu Deus, o Senhor Deus que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, o cálice da minha ira, jamais dele beberás. Que cálice que ele está falando? O mesmo cálice que Jesus no jardim de Getsemane diz: Pai, se podes, afasta de mim esse cálice. É desse cálice que ele está falando. Aqui em Isaías, ele está dizendo que o cálice ia ser tirado da nossa mão, que nós não íamos beber o cálice da ira. Ia ser tirado da nossa mão. E quem ia beber era Jesus. Jesus ali, ele teve tanto medo no jardim de Getsemane, não foi de apanhar. Ele teve medo porque ele sabia o que era a ira de Deus cair sobre um homem. Como ele é justo, ele carregou toda a ira, ele foi até o mundo dos mortos, mas como justo, a morte não pôde segurá-lo. Mas ele sabia o que era provar da ira. Ele provou da ira no nosso lugar. E nós ficamos livres. Então a gente sabe que a Santa Ceia é essa obra. É o Cordeiro de Deus que foi entregue no Santo dos Santos, que é no tabernáculo celestial, que não é o de Moisés, não, é aquele celestial. Ele foi entregue lá, foi moído, foi castigado com a ira de Deus e foi dado a nós para nós termos salvação, saúde, paz e plenitude. Então quando você come do pão e bebe do cálice, gente, esse é o momento de você lembrar da justiça. Aliás, tem uma que eu anotei aqui atrás, isso eu anotei pra mim, mas é legal vocês saberem, que a Santa Ceia ela é tida na Bíblia como comunhão. E a palavra comunhão na Bíblia é a Eucaristia. Eucaristia significa dar graças. Dar graças, uma definição bem mais fácil para você, significa lembrar dos favores de Deus. Quando você está na Santa Ceia, você lembra dos favores de Deus. A hora que você está tomando ali, você lembra dos favores. Que favor? Que Jesus tomou a ira no seu lugar. Que ele pagou toda a conta dos seus pecados, você está livre, que ele curou as suas feridas através disso, porque a ira caiu sobre ele, ele enfermou no teu lugar. Você lembra dos favores, e irmãos, aquela carne e aquele sangue pode te curar ali na hora. A gente tem tido na igreja, eu tenho feito um propósito de Santa Ceia aí, uns dias, até o Espírito Santo falar, toda quarta-feira. A gente tem de domingo, mas eu tô fazendo toda quarta-feira. E a gente teve tumores que sumiu, tiveram dores que passaram, porque o Espírito Santo tá me ensinando muito sobre isso. A Santa Ceia, ela traz cura para a igreja. Não tem que ter no nosso meio doentes, nem fracos, nem que dormem, nem pessoas que morrem antes do tempo. Por quê? Porque a pessoa tá sem fé, não tá conseguindo determinar, não tá conseguindo receber. O dia da Santa Ceia é o dia da alegria dela, porque a hora que ela for lá, ela vai comer da carne e ela vai tomar do sangue. Eu digo na igreja o seguinte, comer espinafre faz bem? Faz, não faz? Não faz bem pro corpo? Imagina você comer do próprio Deus. Imagina comer da carne e beber do sangue do próprio Deus, que é Jesus, que é Cristo. Você imagina, então ele fala, se vocês não comerem da minha carne e não beberem do meu sangue, vocês não têm vida em vocês. E Paulo diz lá, vocês têm que discernir o corpo e discernir o sangue, senão no meio de vocês vai estar cheio de gente doente e fraca. Porque quando você come aquilo com fé, lembra uma coisa, gente, você não precisa se preocupar em ter fé. Ai, meu Deus, tem que ter fé. Fé é uma coisa que é dada, você não tem que se preocupar em ter fé. Você naquele momento só vai pegar a carne e o sangue e lembrar dos favores. Nessa carne é a cura, nesse sangue é a cura. E tomar. A fé que você precisa, ela vem, fica tranquilo. Fé é uma coisa que é dada, é um fruto do Espírito Santo. Você não pode produzir fé sozinho, tá bem? Então, gente, dia de Santa Ceia é dia de alegria. Dia de você ir pra igreja e se você tem qualquer coisa, é naquele dia que aquela carne e aquele sangue vão te curar. Gente, tenho tido muitos testemunhos na igreja e eu sei certeza que para vocês também vai fazer toda a diferença. Que você guarde essa palavra, Deus te abençoe e, ó, na próxima Santa Ceia que você conte esse testemunho. Tchau!